A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus os abençoe. O que é o evangelismo? A definição de evangelismo pessoal. O evangelismo pessoal, ele nos fala acerca de falarmos de Cristo aos perdidos, individualmente. Então, o evangelismo é quando nós falamos de Cristo individualmente para as pessoas. É o ID, ao qual Jesus nos designou para nós irmos por todo o mundo e pregarmos o teu evangelho. E quando nós vamos, nós levamos a mensagem de Cristo para outras pessoas. Isto que é o evangelismo. E através do evangelismo nós levamos o conhecimento de Cristo Salvador para aquelas pessoas ao qual ainda não conhece o caminho da verdade. No livro de João 12:42, em Atos 30:17, Romanos 10:17, nos fala acerca do evangelismo. Evangelizarmos é uma ordem ao qual Deus nos deu. O evangelismo é um movimento protestante que surge no século XVII, após uma reforma protestante. O movimento ele se expandiu do século XVII ao século XIX. E sabemos que devemos cumprir esse chamado. Devemos cumprir esse chamado, pois o mundo está esperando por você. O mundo está esperando por mim, por você, por nós, para nós levarmos as boas novas de Cristo, as boas notícias, porque evangelismo é as boas notícias de Cristo Jesus às pessoas. Em Marcos 16:15, nos diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Para evangelizarmos, nós podemos ir por todo mundo, por todos os locais, todos os locais aonde Deus, o Senhor, nos enviar. O evangelismo é a proclamação de boas novas de Cristo. É a proclamação de uma boa notícia. E no contexto cristão, essa boa notícia é uma boa notícia de salvação. Essa boa notícia é oferecida por Deus, por meio de Jesus, o nosso Senhor, que morreu ali na cruz do Calvário por nós. E nós devemos falarmos com todas as pessoas e levar essas boas notícias para todos nesta terra. Através do evangelismo, as pessoas ouvem a verdade. Através do evangelismo, as pessoas, elas são alcançadas através do evangelismo. Jesus, em sua plenitude, ele trouxe para nós as boas notícias, essas boas notícias. E nós não podemos deixarmos de falarmos desse evangelho. Não podemos deixar de levarmos essas boas notícias aos pecadores, porque eles estão sedentos de ouvir uma palavra
uma palavra que vem da parte de Deus. A Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange a compartilharmos a salvação àqueles que estão perdidos. A Bíblia nos ensina que existe só um caminho para a vida eterna. E o caminho para a vida eterna é o caminho de Jesus Cristo, o caminho da salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Evangelizar é oferecer essa oportunidade aos que não conhecem a Cristo, para que eles possam conhecê-lo de todo o seu coração. Então essa é uma introdução ao evangelismo, porque nós, nesses últimos dias, estaremos, nesses dias, estaremos falando sobre o evangelismo. Você que aí é o assinante deste canal, que ainda não assinou este canal, que você possa assinar esse canal e divulgar e falar: olha, o pastor estará falando sobre evangelismo. Em João 4, Jesus ele chegou ali num poço e ele demonstra ali uma sensibilidade muito grande. Quando nós vemos aí em João 4, ele encontra uma mulher ali tirando água daquele poço, e Jesus demonstra uma sensibilidade para com aquela mulher e fala: mulher, se eu te der da água da vida, você nunca mais vai precisar vir nesse poço e tirar água para beber, porque a água que eu lhe der soltará em você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Nós devemos termos essa sensibilidade como Jesus teve ao evangelizar esta mulher ali na beirada daquele poço. Nós vemos Filipe também, no caminho ali, ele encontra com o eunuco da Etiópia. E Filipe, ele aproxima-se daquela carruagem e Filipe prega para aquele homem. E Filipe teve uma sensibilidade e Filipe perguntou: ele entendes o que lê? E ali aquele eunuco, ele disse: olha, como que eu vou entender? Como que eu entenderei se não tem ninguém que possa me explicar? Isso que é o evangelismo, é quando nós sentimos dentro de nós uma sensibilidade de falarmos a outras pessoas, levarmos o evangelho a outras pessoas. Às vezes você está conversando numa roda de conversa com as pessoas e de repente o Espírito Santo te sensibiliza, ele coloca em você uma sensibilidade de você falar de Jesus para outras pessoas. E nós vemos no decorrer da palavra de Deus várias pessoas que evangelizaram. Filipe, o eunuco, ali, Filipe evangelizando o eunuco, Jesus evangelizando esta mulher ali na beirada do poço. E nós vemos também outros exemplos que nós estaremos dando. O tempo é pouco, nesse vídeo não dá para nós relatarmos tudo, mas estaremos nos próximos vídeos falando sobre a necessidade de evangelizarmos, a importância de evangelizarmos, a importância de cumprirmos o ID ao qual Jesus nos ordenou.
Que Deus vos abençoe, mas que você possa ser um evangelista, pois o chamado é urgente. O chamado é urgente para nós ganharmos almas. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Mas vai aí, assine o nosso canal esse do pastor Joaquim Carlos Lopes, aí no YouTube, para que mais pessoas possam ser evangelizadas através da palavra de Deus. Mas o evangelismo é uma chamada urgente. Que Deus os abençoe.